Árvores com raízes fracas caem. Isso não é novidade, mas caem. Essa imagem aqui ilustra o que eu estou querendo dizer. E quando caem, estragam coisas. Quando caem, gera transtorno. Elas podem crescer muito rápido. Elas podem ser bonitas, fortes, parecer grandes pela sua estatura, sua altura. Mas quando o vento sopra, quando vem essa tempestade, como em Juiz de Fora, por exemplo, árvores com raízes fracas, elas caem. E não é por falta de crescer, porque elas cresceram, elas são grandes, mas é por falta de raiz. Caem porque não tem raiz. Aliás, eu ouvi em algum lugar alguém dizer: aquele que está em pé, se cuide para que não caia. Nós vivemos dias de muito acelero, de crescimento acelerado em tudo. E você está percebendo como o mundo está acelerado. Eu não sei quantos lembram daquele filme Clique. Quantos lembram daquele filme Clique lá com o Adam Sandler lá, ele vai passando e tal. É uma boa reflexão. Tem um quê de comédia, mas há muita reflexão. E há momentos tristes, inclusive. Mas isso retrata muito o nosso mundo. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é fast food. Aliás, é por isso que fala fast food, porque a vida precisa acontecer para ontem. Para ontem. E a gente vai comprar alguma coisa ali no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Shein, aonde quer que você use aí para comprar. É sempre full, entrega no mesmo dia, o mais rápido, melhor. Quando que chega? Recebe amanhã? A gente quer tudo rápido, tudo para ontem. Somos o tempo todo ensinados desde criança a vivermos assim. A gente é discipulado pela sociedade, pela cultura, por todos, que nós temos que ser assim, acelerados, atropelando tudo, processos. E eu vou dizer, isso é tentador. Isso é tentador demais. Às vezes, quando chega alguns áudios no meu celular, no WhatsApp, aqueles de 6 minutos, de 10, aí logo embaixo a pessoa já até ironiza: oba, um podcast? E aí a tentação é colocar no 2.0, né? Tum. Quem nunca atira a primeira pedra no pastor aí? A gente está nesse mundo atropelado. Quem não quer crescer a sua empresa? Quem não quer crescer, melhorar a sua carreira, as suas finanças? Quem não quer ter liberdade financeira aos 30 anos? Todo mundo. Quem não quer essas coisas que o mundo vem colocando diante de nós o tempo todo? Quem não quer ter influência no trabalho, nos negócios, no ministério? Todo mundo. Todo mundo. Mais pessoas, mais impactos, mais resultados. Na era do digital, o que a gente mais vê é mais visibilidade, mais influência. Crescer se tornou sinônimo de sucesso, de vida próspera. E não está errado. A questão que fica, crescer não é o problema. Contudo, o como pode ser. Qual é a motivação? Estou crescendo do jeito certo? Poucos se perguntam, não é? Poucas pessoas perguntam: estamos crescendo do jeito certo? Meu casamento está crescendo do jeito certo? Minha família está crescendo do jeito certo? Minha empresa? Minhas finanças? A minha igreja? A minha casa? O como ele é muito importante.
A qualidade do como, do processo, é significativo, é importante. O crescimento visível, ele pode acontecer, e ainda assim, ser sem maturidade. E é por isso que quando empresas falem, pastores caem, coisas ruins acontecem, é porque cresceu demais, mas não teve raiz. E quando veio a enchente, quando veio a tempestade, os ventos, por não terem passado pelo processo, por terem vivido a tentação do crescimento rápido, sem sustentação, caem. Árvores sem raízes caem. Você pode até expandir por fora, e por dentro está oco. Está podre por dentro. Aliás, eu ouvi um tal de Jesus chamarem os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, bonitos por fora e arrebentados, nojentos, podres por dentro. Uma outra metáfora. É possível a gente ter uma agenda cheia e um coração vazio. É possível. Como também é possível ter uma estrutura forte e um fundamento frágil. Um fundamento frágil. Ter um movimento de visibilidade externo muito bom e uma estagnação interna. Ou, no mundo moderno, ter seguidores e ainda assim não ser um seguidor de Jesus. Ou não ter intimidade com Deus. E eu vou te dizer que tem muita gente assim. Mas a verdade é que o princípio espiritual que governa tudo é: Deus, antes de expandir algo através de nós, Ele trabalha algo dentro de nós. E essa máxima, esse é um princípio bíblico, que se a gente aplicasse em tudo na nossa vida, o que fazemos depois, a partir do quem somos, tem sentido. É mais próspero, vai mais longe, porque tem raízes. Primeiro em nós, depois através de nós. Esse é o pensamento que nós temos que guardar nessa manhã. Expansão, ela começa no coração. Se você quer ter um casamento de sucesso, precisa começar no teu coração. E não no coração do outro, porque a gente às vezes faz isso. Ah, o outro tem que mudar, pastor. Ah, é minha esposa. Ah, é meu marido. E você? Antes de Deus fazer no nós, Ele vai fazer em você. Se você quer ter uma empresa de sucesso, você precisa de Deus trabalhar primeiro no seu coração. Mas o que a gente faz? Qual é a tentação? Eu vou comprar cursos, eu vou fazer coach, eu vou fazer não sei o quê. É importante. Mas você sendo um cristão, primeiro você. Para depois você ter uma empresa de sucesso, para depois você ser um funcionário de destaque, primeiro você. Raízes. E eu vejo isso inclusive com pastores, amigos. Querem a velocidade, querem tudo grande, querem tudo para ontem, mas e a raiz? E o fundamento? E as boas amizades? E o joelho no chão? E a oração? Primeiro em você, depois através de você. Se o coração não for tratado, a expansão em qualquer área da sua vida vira peso. É por isso que pessoas caem. É por isso que gera o burnout. É por isso que gera depressão. É por isso que gera ansiedade. Porque a gente está vivendo numa sociedade que atropela processos.
que o salmista vai dizer no Salmo 1, número 1? Será plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer, mas antes eu tenho que ser uma árvore plantada com raízes, e os ribeiros vão nos alimentar. As águas que correm do trono, Jesus usa isso o tempo todo. O salmista, a metáfora, a poesia bíblica sempre vai falar que a água, ela é um alimento, inclusive a água do Espírito, não é? Inclusive nascer da água e do Espírito. Consegue entender isso? Caiu aqui? De novo aqui. Nascer da água e do Espírito. E foi exatamente isso que Jesus falou para Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Vamos lá. Deixa eu ver se conecta aqui, a gente já volta. Caindo aqui. Aí. Voltou. Então, por isso que a pergunta em si não é apenas sobre o efeito. Qual que é o efeito? O efeito é o crescimento. Vamos pensar assim, causa e efeito. O efeito é o crescimento, mas a causa é o fundamento. Então a pergunta não é sobre crescimento. A pergunta que tem que nos motivar à compreensão é: qual é o fundamento? É sobre fundamento. Porque Deus não está interessado em expandir o que fazemos em primeira instância. Ele está interessado em transformar quem nós somos. Primeiro em nós, depois através de nós. A expansão, o sucesso da tua casa, das tuas finanças, do teu casamento, do teu ministério, dá movimento, que seja, nós como casa, é consequência. É consequência. E é aqui que começa a série Eu Sou Casa. E hoje a partir de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Porque primeiro em nós, depois através de nós. Ele me edifica, Ele constrói através de mim. Através de nós. Então não é sobre prédio. Prédio é consequência. É um sonho, é importante. Mas primeiro é sobre o nosso coração. Primeiro é sobre quem eu sou. Depois, o que acontece a partir daquilo que Deus faz comigo, com o meu coração. A expansão começa dentro. Antes de Deus levantar uma casa, Ele forma uma. Cantamos aqui. E eu sou casa, lugar de Deus. E Ele habita em mim. E hoje eu quero que você entenda um pouco esse problema, que querer crescimento externo sem transformação interna é um grande problema. É isso que nós precisamos trabalhar. Ou seja, uma aparência espiritual sem profundidade. E diante disso, eu quero trazer para a gente refletir o perigo do crescimento sem transformação. O perigo de um crescimento sem transformação. E a tensão é essa. Por isso que árvores caem todos os dias. E árvores aqui é só uma ilustração. Casas, de fato, elas não desmoronam do dia para a noite. Alguma coisa já estava errada. Líderes não caem assim. Alguma coisa já estava errada.
Eles caem porque já estavam frágeis. A empresa fale porque alguma coisa já estava errada. O teu casamento vai para o brejo, vamos dizer assim, porque alguma coisa já estava errada. As coisas não acontecem assim. Existe uma motivação por trás. Existe algo acontecendo que às vezes a gente não cuida, ou evita processos, ou não deixa Deus trabalhar. Enfim, a gente pode procurar a causa, mas a ilustração é a raiz. Não tem raiz e a árvore vai cair. O vento, por exemplo, a circunstância só revela. E o mesmo acontece com a gente. Às vezes as coisas que acontecem no externo só potencializa aquilo que de fato somos ou estamos vivendo. A gente precisa entender que crescer não é o problema, mas crescer sem raiz é. O crescimento, e aqui é algo interessante, porque o crescimento, ele amplia ou amplifica tudo. Tanto as coisas boas como as ruins. Então pensa comigo. Se há saúde, ele amplia a saúde. Se há uma rachadura, ele amplia a rachadura. Se há orgulho escondido, o crescimento revela o orgulho escondido. Se há vazio, amplia o vazio. Se já tinha estresse, você quer crescer a tua empresa, você vai ter mais estresse. Porque crescer sem estrutura é colapso, é ruína. Por isso Jesus, em certa medida, ele vai falar, sede fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. A parábola dos talentos, a quem multiplicou eu vou dar mais. Então, a gente precisa parar para prestar atenção no que a palavra fala como um todo. E é por isso que a gente não avança, a gente recua, a gente cai. Expansão não cura imaturidade, revela. Expansão não cura a falta de raiz. Uma árvore grande vai cair sem raiz. E a atenção é essa, porque o que acontece? A gente quer crescer, a gente quer expandir em todas as áreas das nossas vidas. A única coisa que a gente quer reduzir é o peso, o resto a gente quer expandir. E a linha tênue é a motivação, é o que está dentro do meu coração. Eu posso desejar expansão para a glória de Deus. No meu casamento, na minha empresa, na igreja, eu posso, é legítimo. Mas eu também posso querer uma expansão para a glória do meu nome. Opa! Babel, o sentimento dos mesmos que quiseram criar a Torre de Babel. Não, vamos fazer algo bem grande, a gente vai chegar em Deus, mas o nosso nome vai ser conhecido. Então veja que a motivação é que vai mudar, o crescimento pode vir, mas a motivação vai falar muito sobre como tem sido a minha raiz, como tem sido o meu preparo, qual é a minha motivação, qual é o processo que eu estou vivendo ou deixando de viver. O fato é que a gente quer ser grande, queremos influência, mas nós evitamos o confronto. A gente não quer ser confrontado pela palavra. A gente não quer ser confrontado por líderes. A gente não quer ser confrontado pelo Senhor diretamente. A gente não quer, mas a gente quer crescer. Não é? Nós queremos, inclusive, que Deus nos use. Mas não queremos que Ele nos trate antes. Que Ele nos amasse, que Ele nos molde, que Ele nos forge. Olha para a vida de Paulo. Por exemplo, podia citar outros. Você vai ver como que Deus vai moendo o espinho na carne, os naufrágios, as dores, as prisões. E é por isso que lá em Filipenses ele vai falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele viveu todas essas experiências. Então ele chega à conclusão que ele pode. Porque com Deus ele pode tudo.
Com Deus ele vai longe. Antigamente a gente cantava uma canção, né? Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. A gente cantava. E eram músicas que faziam a gente lembrar que com o Senhor a gente pode, sem Ele não. O Senhor é aquele que alimenta as nossas raízes. Queremos visibilidade, mas fugimos do quebrantamento. Quando a gente pensa assim, quando a gente evita o lapidar de Deus, tudo que Ele pode fazer, quer fazer em nós, a gente começa a construir uma espiritualidade de aparência. Eu estou falando de espiritualidade aqui, mas nós podemos aplicar um casamento de aparência, uma liderança de aparência e assim por diante. Eu estou falando mais de espiritualidade porque a gente está falando de eu como casa. Mas eu posso aplicar uma liderança de aparência e assim por diante, tá? Então, tudo aquilo que a gente evita, a gente vai construindo uma imagem de aparência. Nós falamos como maduros, mas reagimos como imaturos. Eu diria fariseus modernos muitas vezes. Tem muita gente que trabalha para Deus, faz tudo, serve, e a gente fala que é importante servir, porque servir te relaciona não só com Deus, mas com as pessoas, mas não deixa Deus trabalhar nela mesma. Eu trabalho para Deus, mas eu não deixo Deus trabalhar em mim. Não há uma incoerência nisso? Eu faço muito para Deus, mas não deixo Deus trabalhar no meu coração antes. Alguma coisa está errada, gente. Alguma motivação está errada. Como que eu vou ser casa, habitação dele, se eu não deixo ele me reformar? Se você compra um apartamento novo, a primeira coisa que você começa a pensar é, onde eu vou reformar? Agora, Deus te salva. Ele vai até você, te escolhe, te salva. A primeira coisa que ele pensa é, onde eu vou reformar? No Rodolfo, no Daniel, no Estevão. Onde eu vou reformar? Você acha que o Espírito Santo já não sabe onde ele tem que trabalhar na sua vida? A questão é que Deus é educado. Jesus, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Então tá bom. Quero ser curado, quero andar. Jesus não quer ser um ditador. Ele poderia, porque ele é Deus, Deus é Deus. Mas não é esse o princípio da relação, é amor. É cuidado, é afeto. Então, ele está nos ensinando que o processo tem que ser voluntário. Você precisa deixar ele trabalhar no seu coração. Entende? O Espírito Santo já sabe, ele já te mapeou. Ele já te conhece. Mas se você não abaixa a guarda, ele não vai trabalhar. E esse é o ponto. Esse é o ponto, deixar Deus trabalhar. E essa relação de eu fazer, mas não deixar Deus fazer é muito perigoso. Porque uma hora a árvore vai cair. Porque o peso aumenta. Os dias estão cada vez mais maus. O ministério está cada vez mais pesado, a nossa casa está cada vez mais pesada, o mundo está cada vez mais difícil. Então o peso, a tendência é aumentar. Mas se eu não estou crescendo na medida daquilo que eu posso aguentar, uma hora o burro arria, né? Você vai colocando carga em cima do burro, vai colocando carga, vai chegar um momento que vai abrir as pernas. Ele vai... Não aguenta, precisa fortalecer. E assim é a nossa vida. Quando a responsabilidade cresce, a primeira coisa que vai ser pressionada em nós é o nosso caráter, quem a gente é em Deus. E aí que vai revelando, eu sempre falo uma coisa, que o personagem, ele é revelado no conflito. Assim, Hollywood já entendeu isso há muito tempo. O personagem é revelado no conflito. Agora olha para Cristo, aonde que Cristo mostrou que de fato ele era o Filho de Deus? Na cruz, no conflito. Aonde que as grandes viradas das histórias do Evangelho é no conflito. Aonde que Davi
mostrou que ele era um servo de Deus na hora que ele estava diante de Golias. E ali o conflito revelou o todo de Davi. Moisés a mesma coisa, Paulo a mesma coisa, Daniel na cova. Então a gente vai ser testado no momento da pressão. E se não tiver raiz, a gente cai. Quando a influência sobe, por exemplo, o ego é revelado. Crescer por fora, antes de crescer por dentro, é colapso, é ruína. Às vezes demora, mas é inevitável. Talvez a maior tristeza não seja cair. A maior tristeza talvez não é cair. Talvez é viver uma vida inteira tentando sustentar uma imagem que não é verdadeira. É viver uma mentira a vida toda. É viver um casamento de fachada a vida toda. É viver uma espiritualidade sendo vazio por dentro a vida inteira. É mais triste do que cair. É ser um fariseu a vida toda. É estar na igreja há 30 anos e nunca ter de fato um relacionamento com Deus. Viver essa vida toda como se de fato não tivesse vivido ela de verdade. Nessa amizade com Deus. Nessa espiritualidade verdadeira. Um casamento verdadeiro. E aplique aonde você quiser. Enquanto ainda a raiz está enfraquecendo. E a palavra nos confronta justamente aqui. Porque isso não é um problema novo. Houve uma igreja que parecia ser forte. Houve uma igreja que era cheia de dons. Houve um povo que cantava alto. Que era cheio de talentos, de excelência inclusive. Mas por dentro era uma igreja rachada. E é nesse ponto que Paulo faz uma declaração que vai de encontro com essa igreja. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui é o fecha que Paulo dá. Ele desenvolve e ele chega aqui. Paulo não está começando e falando para a igreja de Corinto, ele não está falando de estratégia. Ele não está falando de crescimento, ele não está falando de estrutura, ele está falando de identidade. Ele está falando de quem a gente é. Vocês não sabem que vocês são casa de Deus? É isso que Paulo está falando para nós hoje. Deus está falando para nós hoje. Você não sabe que você é casa de Deus ainda? Você não entendeu que você é o lugar da habitação do Espírito Santo? É isso que Deus está falando para você. Você ainda não entendeu que você é morada do Altíssimo? Da casa dele? Que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer habitar e habita no seu coração, no meu coração? Eu sou casa e você precisa entender que você é também. E é isso que Paulo está falando aos coríntios. E Paulo faz uma pergunta retórica aqui. Vocês não sabem? Vocês não estão se dando conta de que vocês são casa de Deus? Que vocês são um santuário? Veja, a carta de Paulo foi escrita ali por volta de 55 depois de Cristo. O contexto da igreja de Corinto era uma cidade estratégica, muito comercial, muito ativa economicamente. Era um lugar que tinha uma cultura, vamos dizer, sofisticada para a época, muita tecnologia para o contexto, mas ela era também uma cidade moralmente caída, muita imoralidade sexual, muita coisa ruim, moralmente decadente. E ainda também numa pluralidade de religiões, muitos deuses. E eu vou falar para você, não é o nosso mundo hoje? Exatamente o que a gente vive?
Ou seja, era uma cidade marcada por status, por retórica, por influência, mas também por muita competição. Muita competição. Essa cultura começou a entrar para dentro da igreja, na cabeça dos cristãos, infiltrou-se na igreja de Corinto. Então Paulo dá logo esse veredito: vocês não sabem que vocês são casa de Deus? Por que vocês estão vivendo a partir do que a cultura está impondo, ou mostrando, ou ofertando a vocês? E diante desse contexto todo, esse imbróglio todo, vamos dizer assim, é por isso que vai gerando divisões dentro da igreja de Corinto, vai gerando partidarismos. E aí, desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo ele vai confrontar divisões de vários aspectos. No capítulo 1, ele vai falar, lembra? Eu sou de Apolo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Existiam partidarismos, orgulhos religiosos. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano. E as pessoas iam assim, levantando bandeiras identitárias. Será que a gente não está vivendo isso hoje? Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. Será que a gente... Eu sou do arco-íris, o LGBT, não sei o que é a mais, nananã. São bandeiras. A gente fala dos outros lá fora, mas a gente vive o mesmo. E nem vou falar de futebol, porque daí futebol desce um pouco o nível, né? Novo Horizontino aí, desculpa os corintianos. Não ia perder essa, né, gente? Inclusive, homens, hoje nós vamos assistir o jogo aqui na igreja, tá bom? São Paulo e Palmeiras venham para cá. Aí o horário vocês veem com o Ricardo aí, com o Mazão, tá bom? É para a gente se unir mesmo. Os corintianos podem vir mesmo, eliminados, podem vir. Deixa eu voltar aqui agora. Mas a questão que fica, tirando a brincadeira, mas e a bandeira de Jesus? A gente tem levantado várias bandeiras. A gente é apaixonado pelo nosso time, a gente tem um espectro político, a gente vai para lá, vai para cá. Mas e a bandeira de Cristo? A gente tem levantado a bandeira de Jesus? Fica para a gente pensar. Às vezes a gente gasta energia com bandeiras, com coisas que não tem a ver com eu ser casa. E esse desdobramento, ele é errado porque, de fato, quem eu estou sendo? Eu estou sendo casa de Deus ou estou sendo casa para o outro? Ou para outras ideias? Ou para outros senhores? Ou eu estou sendo casa de outros ídolos? Você está entendendo? Então, aí no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo, ele vai afirmar e vai falar sobre o verdadeiro discernimento, que ele vem pelo Espírito. Então, quando eu sou casa e o Espírito habita dentro de mim, eu tenho uma ferramenta, entre aspas, porque o Espírito não é uma ferramenta, mas ele atuando dentro de mim, ele gera discernimento. Então, quando eu não sou casa, eu não tenho discernimento das coisas. Eu não consigo olhar com os olhos da fé para o mundo. Eu não consigo perceber o que é errado, o que não é, porque eu não sou morada, ele não habita em mim. Você consegue entender aonde a gente quer aprofundar? Onde Paulo quer chegar e dizer, olha, vocês estão vivendo tudo isso, porque vocês de fato não estão sendo morada, vocês não estão sendo casa. E vocês não entenderam o que vocês são? E aí no capítulo 3, que é o contexto do versículo, Paulo ainda vai chamar a igreja de carnal. Olha, vocês são carnais, vocês são infantis e vocês são imaturos. Quem não é casa é tudo isso. Então eles tinham dons, mas não tinham maturidade. Porque Deus dá o dom. Cabe a nós buscarmos a maturidade em Deus, para que esse dom se aperfeiçoe em nós, para a glória de Deus, entende? É como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Primeiro você precisa tirar a carta, para depois sentar e dirigir.
A vida com Deus é mais ou menos assim. Deus nos dá dons, Deus nos prepara, Deus já nos conhece antes mesmo da gente vir a nascer, a gente sabe disso. Só que se eu não deixar Ele trabalhar em mim, eu nunca vou ser aquilo que Ele espera de mim. Eu preciso ser casa antes de querer fazer qualquer outra coisa. Então Paulo vai usar 3 metáforas progressivas aí no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele vai falar que nós somos lavoura de Deus. Depois você pode ler lá, 1 Coríntios 3, tá? Que nós somos lavoura de Deus. Depois, deixa eu pôr aqui, lavoura de Deus, que simboliza o crescimento, né? A lavoura vai crescendo e tal, do 6 ao 9. Depois ele vai falar que nós somos edifícios de Deus, que é justamente a ideia do fundamento. E aí ele amplia para o espiritual, ele dizendo que nós somos templo de Deus, onde ele vai apontar para a santidade, para a presença, que era todo o entendimento do Antigo Testamento. A análise era essa. Então pensa comigo, ao ele falar assim, vocês são santuários de Deus, quando ele começa logo aí em cima, né, dizer, vocês não sabem, ele está querendo dizer que por meio de todos esses problemas, igual vivia-se a igreja de Corinto, divisões, etc., tudo isso vai gerando a perda da nossa própria identidade, a falta da raiz, os partidarismos e tudo mais, e a gente vai se esquecendo de quem a gente é. Vocês não sabem. E depois ele vai dizer aqui, né, sois santuário. É interessante aqui que quando a gente aprofunda aqui no grego, ele não vai usar a palavra para templo, que era o comum, que era o hieron. Hieron é uma palavra que diz sobre o pátio, que diz sobre o templo de uma maneira geral, mas ele vai usar aqui uma palavra chamada naos. Naos é a intimidade, é o santo dos santos, é onde a gente é mais complexo, é o lugar santíssimo. Lembrando a ideia do tabernáculo, é o espaço da presença. Então o naos, que é a palavra que ele usa aqui para santuário, ele está dizendo assim, veja, você é o lugar santíssimo onde Deus quer habitar. Não é aqui, ó, não é aqui. Aqui pode ser o hieron de Deus, vamos dizer assim. O lugar onde a gente se reúne. O templo físico. Mas você é o naos de Deus, é o lugar santíssimo. É onde de fato a presença está, o espaço da presença. Paulo está dizendo, vocês não são o pátio. Vocês são o lugar da habitação da glória do próprio Deus. Olha como isso é profundo. E isso é a nossa identidade. Só que, ao Paulo revelar tudo isso, ele está dizendo assim, isso significa ter responsabilidade. Isso significa você entender a sua responsabilidade. Você entender quem você é. Ser casa de Deus é ter responsabilidade. Deus habita, Ele mora em mim. O Espírito habita. É o que ele vai dizer na sequência. E que o Espírito habita em vocês. Não é uma visita, não é um aluguel, não é um Airbnb, não. Não é uma experiência circunstancial, ocasional, não. É residência. É residência. A igreja, você é o lugar onde Deus decidiu morar. A igreja, eu digo nós, o coletivo, o povo. Deus decidiu morar no seu coração e no meu coração. E isso não é escolha nossa, é escolha dele. Essa é a nossa identidade. E aí no versículo 17, Deus destruirá quem destruir o seu templo. Agora aqui já é uma acusação. Veja a responsabilidade. Deus destruirá quem destruir o seu templo. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Então aqui há uma advertência no versículo 17. Lembra que eu falei? Olha o contexto todo de 1 Coríntios.
Coríntios, a cidade, as divisões, os partidarismos, nananã. Então o que Paulo está dizendo? Se a gente dividir o corpo de Cristo por coisas tolas, nem que fosse por coisas boas, entre aspas, mas dividir, contaminar, corromper a igreja, Deus vai te destruir. A partir do momento que você é um fofoqueiro, de que você é um falastrão, de que você não ama o seu irmão, de que você fala mal da noiva de Cristo, de que você não protege o teu irmão porque ele é mais novo na fé, de que você o escandaliza, sei lá, a gente pode levantar um monte de coisas aqui. Deus vai te destruir. Vai. Porque está escrito, Deus destruirá quem destruir o seu templo. Não só você no singular, mas a gente como corpo. Então aqui Paulo não está falando de um erro administrativo, não. Não está falando de ele está falando de uma ofensa à habitação de Deus em nós, no nosso meio. Santidade da igreja não é algo sugestivo, ocasional, situacional, opcional, facultativo, não. Santidade é consequência da presença dele em nós. Se ele não está em nós, logo, vírgula, não há santidade. Não tem como ter. A santidade é um desdobramento de nós sermos a habitação dele. Consegue entender isso? É consequência da presença. Então o que a gente vai percebendo nesse argumento que Paulo traz? Vocês pertencem a Deus. Nós temos um dono. Eu não faço mais o que eu quero. Não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos a vontade de Deus. Esse é o pressuposto. Ou deveríamos viver e fazer a vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer justamente lá também em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivi eu já não vivo mais, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais. Então aí eu sempre falo, a gente acaba com todas as lorotas da vida aí, dessas ideologias bobas. Porque se eu não vivo para mim mesmo, por que eu vou abraçar uma bandeira que não é do Evangelho? Por que eu vou abraçar o machismo, o feminismo? Se não é uma bandeira de Deus. Por que eu vou abraçar a bandeira da esquerda, a bandeira da direita? Por que eu vou abraçar essas ideologias todas? Eu não preciso de rótulos, eu só preciso ser cristão. Vocês estão entendendo onde Paulo chega? E isso vai dividindo a igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou não sei de quem. E a bandeira de Cristo? Percebe? E aí a gente briga por conta disso. E Deus destrói quem faz isso, quem entra no jogo, porque não está sendo casa mais. Então a identidade, entenda, a identidade precede o comportamento. A identidade vai ditar o rumo de como a gente vai conduzir a nossa vida, ou deixar ser conduzido por Deus, melhor dizendo. Primeiro Deus diz quem somos, depois corrige como vivemos. Esse é o processo. Primeiro, Deus diz quem nós somos, quem você é. Depois, por meio da palavra, do ensinamento, do discipulado, Ele vai te ensinando como viver. É assim, o processo é esse. E aí, o como viver, as tuas raízes vão crescendo. E ninguém te abala. Nem lado A, nem lado B, nem fulano, nem ciclano. Nem se um pastor muito conhecido que você admirava caiu em adultério. Você não vai cair também, porque as suas raízes são fortes e você troca rapidinho o seu herói. Se é que deveria ser um homem. Entende? Outro dia eu falava com um amigo, eu falava, olha, eu acho que a gente precisa trocar os nossos heróis. Porque talvez aquele fulano que a gente ouvia na internet já virou faz tempo. Porque a gente se apega, a gente gosta do estilo, gosta da voz, gosta do jeito que prega. Mas espera aí, aquilo que está falando não bate. Troca o herói, para de ouvir. Se a pessoa deixa de ser fiel ao Evangelho, por que eu vou continuar passar pano para quem deixou de ser verdadeiro e fiel ao Evangelho? Entende? Agora, se as minhas raízes estão firmes, se eu tenho o discernimento que vem desse desdobramento de quem eu sou, porque o Espírito habita em mim, eu consigo ver, eu consigo enxergar. Isso é profundidade no Evangelho. Não é
se comportem para que Deus habite em vocês. É o contrário. É porque Deus habita em nós que a gente se comporta de uma maneira diferente. O evangelho não é moralismo. O evangelho é transformação. Consegue entender isso? A verdade é que a igreja de Corinto, eles queriam transformação espiritual. Eles queriam viver algo novo. Mas eles não queriam essa transformação interior. Eles se perderam. E Paulo vai corrigir. Vocês não são um movimento competitivo. Vocês são moradas do Espírito. E isso vai mudar tudo. Como eu falei, né? Vocês pertencem a Deus. Vocês são morada de Deus. Portanto, devem viver como casa de Deus, casa santa. Porque se somos casa, olha só, a unidade não é estratégia, ela é uma reverência. Eu vou zelar pela nossa unidade. Eu vou batalhar por ela. Eu vou levar ela a sério. Nem que seja para assistir um jogo de futebol. Mas é unidade. A gente quer estar junto. Porque a gente quer se relacionar. Então eu vou levar isso a sério. Eu vou ter intencionalidade no meu grupo pequeno. Com a banda do louvor, seja dando aula para os kids, seja na minha empresa, eu vou entender que unidade é reverência, porque isso é importante demais para mim, porque quem eu sou, e quem Paulo e quem Cristo está apontando, é para que eu seja um. A unidade, ser casa, ser um. É interessante porque isso no Antigo Testamento, como eu falei, Deus habitava no tabernáculo, era a representação da presença, né? Deus ia se movendo e tal. Depois virou o templo em Jerusalém. Então, há uma atualização, então sai do tabernáculo, então vamos para Jerusalém. Jerusalém se torna o lugar santo, separado e sagrado. Mas agora, quando foram questionar a Cristo, aonde é que a gente vai adorar? Jesus responde, não é aqui, nem em Samaria, mas Deus procura os tais, os que adoram em espírito e em verdade. Então Deus está procurando aqui. Em Cristo algo extraordinário vai acontecer. O templo não é mais um prédio. O templo é o seu coração. É um povo unido. E isso faz toda a diferença teológica para a nossa compreensão de quem somos. A presença não está restrita mais num lugar geográfico. Essas brigas todas que existem lá no Oriente Médio, eu vou dizer, uma delas é um equívoco teológico. Porque eles estão brigando pelo espaço de terra. Porque não entenderam que é Jesus, habita no coração. É um equívoco teológico. Eles estão brigando pelo seu espaço de terra. Porque eles acreditam que o templo tem que ser construído ali, naquele lugar. Mas se esquecem que Deus quer construir algo aqui dentro. Mas ok, fecha o parênteses aí. A presença não é mais um lugar geográfico, mas são pessoas regeneradas. Quando nós somos habitação do Espírito. E o ponto central da série que a gente tem falado e vai falar, é que Deus, Ele de fato, Ele não unge estruturas vazias, Ele não trabalha no efeito, mas na causa, certo? Ele quer transformar pessoas. Deus só vai trabalhar no seu casamento quando Ele trabalhar no seu coração. Deus só vai trabalhar na sua empresa quando trabalhar no seu coração. Deus só vai trabalhar, entende? Porque a gente começa a focar no efeito, naquilo que eu faço, naquilo que já é visível. Mas espera aí, Deus está falando hoje que Ele precisa trabalhar primeiro no seu coração. E é a partir daí. E aliás, nós aprendemos quando olhamos para a Bíblia, quando vai no Antigo Testamento a gente ouve aquela palavra, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu, porque dele procede a vida. Entende? E é aqui que Ele quer morar.
no seu coração. Guarde o teu coração, porque ele é morada do Espírito. A verdade é que a gente era casa inabitável. Vocês já assistiram aqueles vídeos que os caras, tem uns vídeos na internet muito legal, né? A casa está toda arrebentada, o fulano compra para revender, reformar. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, e a casa toda, nossa, uma sujeira, lixo, parede caindo, não sei o que, mato em volta. Aí o vídeo coloca lá o time-lapse, né? E aí vai passando, rapidinho assim, aí vai passando, vai limpando, tal. Daqui a pouco a pessoa está limpando a casa. Na hora que fica pronto, você fala assim, nossa, nem é a mesma casa. Deixa eu falar, é a sua vida. É a minha vida. Antes do Espírito chegar, antes do Senhor entrar. Aquela ilustração é muito boa. É a nossa casa, cheia de mato, cheia de fungo, de sujeira, de lixo, de rato, tudo que você pensar de nojento, de ruim, pensa aí. É a nossa vida sem o Espírito Santo. Mas aí ele vem limpando, ele vai e tal, e vai reformando, e de repente a gente olha assim, nossa, uau! Eu sou casa. A gente era assim, gente rachada, interior cheio de pecado, mas quando ele decide entrar, Jesus não veio, e eu costumo falar que Jesus não vem passar aquela massinha na rachadura da parede. Sabe quando a gente pega lá a massinha branca e dá uma rachada, passa ali, depois dá uma lixadinha. Não, Jesus não vem fazer isso, ele não vem maquiar a fachada. Não vem fazer uma make em você. Não, Jesus ele não vem fazer uma reforma estética. Jesus ele vem te regenerar, te transformar. Do seu interior, aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu interior, lá dentro, lá dentro. Você consegue perceber como que é a dinâmica? A cruz, na cruz, Cristo ele removeu a nossa condenação. Isso é evangelho. Na ressurreição, ele vai inaugurar essa nova vida em nós. Consegue entender? Há uma inauguração de uma nova casa, como se, aqui lembra? Aquelas fitas bonitas, assim, aí a pessoa chega lá, minha casa, minha vida, não sei o que, casa do Gugu, sei lá, docilar do Hulk, aí chegava lá com a tesourinha, hein? Tchum, você pode entrar. É mais ou menos isso, é um inaugurar de uma nova vida. Você ser cristão, você entender, você aceitar a Cristo, ou Ele te aceitar, cara, você está dizendo assim, agora eu sou uma nova habitação, eu sou uma nova casa. Eu não posso mais viver como se eu fosse uma casa antiga. Agora Ele habita em mim, é tudo novo. Eu vivi uma reforma interior. Ele me transformou por completo. Entende? Isso é o derramar do Espírito sobre você. Sobre a tua história. Ele fez de você morada, e isso tem que mexer com você. Ele fez de você um lugar inabitável, morada, habitação. Isso é fruto da redenção. Isso é sinal de que Ele te ama. Isso é sinal de que Ele te salvou. O Espírito não ocupa prédios impressionantes. Eu vejo muitos líderes aí se achando semideuses. Os caras se acham os caras. Porque eles acham que eles são impressionantes. Prédios impressionantes. Eles acham que eles são. Deus não está nem aí se o cara tem mestrado, se o cara não tem, se tem doutorado, se não tem, se o cara... Deus está preocupado se ele deixou ser morada dele mesmo. Se a pessoa deixou. Então, ele habita corações transformados, não prédios impressionantes. Tem muita gente arrotando, muita filosofia, muito saber, aquela pessoa intelectual, aquela pessoa glamourosa, aquilo não sei o quê. É tudo uma insegurança. É tudo vaidade. Lá dentro está tudo rachado. Alicerce abalado. Rachadura pronta para cair. Uma árvore sem raiz. Exatamente a vida dos fariseus. É por isso que, trazendo um pouco para nós aqui, contexto de igreja, a expansão da igreja não começa com planejamento estratégico. E às vezes eu vejo isso em muitos pastores, hein? Eu vejo isso em muitas igrejas.
E eu não estou falando que eu sou contra, eu tenho um perfil de estrategista, ok? Eu gosto de pensar, estratégia, ó, lembra lá do filme? Estratégia. E os memes da internet, né? Estratégia, né? Tecnologia. Mas veja, eu gosto, é importante, faz sentido. Mas isso é secundário, isso é depois. Isso é o que eu faço com aquilo que eu sou. Então eu tenho que entender o seguinte: a expansão da igreja não parte de recursos humanos, da minha inteligência, de um planejamento estratégico. Entenda o que eu estou dizendo. Ela parte de um coração transformado, de uma liderança transformada, de um corpo transformado, de presbíteros transformados, de diáconos transformados, de líderes transformados, de uma igreja transformada. Entende? Por isso que às vezes o seu casamento não vai para frente, porque você... faltava aquela planilha das finanças para dar certo o meu casamento na área financeira. Não, o que falta é você aprender a não ser avarento, a não ser miserável, a você ser generoso, a você entender que você é morada do Espírito. Agora você entendeu tudo isso? Então tá bom, agora coloca a planilha lá. Estão entendendo? Esse é o caminho. Porque a gente começa a tirar aquilo que Deus quer fazer em nós por recursos humanos e estratégias humanistas para resolver um problema de pecado e ídolos em nós. Esse é o foco. Esse é o atento. Esse é o discernimento que a gente precisa ter. E aí a gente vai comprando curso da internet, terapia, não sei do que, aqui. Blá, blá, blá. Isso é depois. Primeiro eu preciso deixar Deus trabalhar no meu coração. Isso começa na regeneração. Entende? Não começa na agenda, no palco, não começa no coração. Deus quer levantar uma casa e quando Ele quer fazer isso, primeiro Ele forma uma. É por isso que o crescimento saudável começa por dentro. Uma árvore saudável começa pelas raízes. Um bom edifício se começa por um bom alicerce. Não é assim? A gente sabe que é assim. É por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E entender que é por isso que Deus quer habitar primeiro em nós, não através do que nós fazemos. Deus não habita no nossa praxis, Ele habita na motivação do nosso coração. Então a prioridade não é a gente parecer ser forte. Não é sobre parecer. É sobre a gente de fato hospedar a presença e ser forte, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Olha como muda tudo. É ser santo. E não é sobre, eu diria, impressionar as pessoas. Não é sobre isso. É sobre hospedar a presença de Deus. E quando tudo muda, quando a gente entende exatamente essa dinâmica do reino. Tudo muda quando a gente entende isso. Eu não frequento uma casa. Eu sou casa. Então, santidade não é opcional, é coerência. Crescimento não é marketing, é consequência. E eu digo aqui para você guardar, antes de sermos uma organização, somos habitação. Antes de sermos a movimento, somos a morada. Somos morada. Antes de construirmos algo para Deus, Deus precisa ser construído em nós. Pense nisso, porque quando a gente entende, eu não frequento uma casa, eu sou casa. Eu sou casa. E você precisa guardar isso. Se você sair daqui entendendo isso hoje, eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa, já valeu. Não sabeis vós que sois o templo, o santuário, casa, morada. Você é a habitação. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, deixa Ele te moldar, deixa Ele te forjar. Essa é a vontade de Deus para você, para a tua casa. Primeiro você, depois o que você faz. John Owen tem uma frase muito legal, ele vai dizer, o Espírito Santo não habita onde não governa. Olha essa frase de John Owen. O Espírito Santo não habita onde ele não governa. Faz sentido ou não? Não tem como.
Não tem como. Certo? Ser casa não é se só hospedar, é permitir governo. Permitir que ele mude os móveis de lugar, a pintura que ele quer fazer. Ser casa, deixar Deus trabalhar. Você precisa dar a chave da sua casa para o Senhor. Senhor, tó a chave da minha casa, vem habitar. E esquece. Não queira pegar a chave de volta. A partir do momento que você entregou a chave do seu coração para o Senhor, descansa nele. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de quem você é, dos teus sonhos, das tuas dores, das tuas rachaduras, dos teus alicerces, daquela parede mal pintada, das infiltrações, de tudo que está ruim. Ele vai cuidar. Ele é o dono. Ele é o dono, Ele vai cuidar de você. Você precisa dar a chave da sua casa para Deus. Eugene Peterson, anotei aqui, ele vai dizer assim: a vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. Dê a chave para Deus e descansa. Casa firme não é construída em um evento. É constância. Eu vou fazendo. Ele veio, ele construiu, ele está habitando, agora deixa ele dar manutenção. Eu até arrisco dizer que nossa teologia vai falar sobre a perseverança dos santos. Deixa ele continuar cuidando de você. Deixa ele continuar trabalhando no seu coração. Para a gente finalizar, eu quero que você reflita comigo em algumas perguntas. Primeira coisa, onde Deus precisa reconstruir você? Onde Deus precisa reconstruir você? Há rachaduras aí? Que áreas que você precisa entregar, que você não entregou? Onde Deus precisa trabalhar, reconstruir em você? Sabe, às vezes a gente é muito bom em rebatizar pecados. É meu jeito. A gente costuma dar nomes. Hábitos ou consequências ou condutas ruins que a gente fala: isso aí é meu jeito, pastor, é a minha personalidade. E eu entendo de personalidade, hein? Aí o colérico fala: não, eu sou bravo mesmo, pastor, porque eu sou colérico. Então, por isso que você precisa ser manso. O fruto do Espírito. Aí o preguiçoso, que é o fleumático, que é aquela pessoa lenta, devagar, quase parando. Então, é por isso que você precisa ter com a formiga, preguiçoso. Gente, a Bíblia não tem essa de querer passar a mão na gente, entende? O melancólico, que é depressivo, não, então, por isso que a Bíblia vai falar: olha os lírios do campo, as flores, confie em Deus. Por que você está ansioso? Por que você está depressivo, olhando para dentro? Olha, contempla a natureza, se relaciona com gente. Qual? Colérico, melancólico, o sanguíneo, acelerado, impulsivo. Calma, descansa, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, Salmo 46, 10. E sabei que eu sou Deus. Você percebe, gente, que a Bíblia vai alcançar qualquer coração? Ela é a resposta a qualquer coração, a qualquer personalidade, a qualquer temperamento. Entende? A gente vai encontrar. Casa é lugar de presença. Pensa nisso aí. Uma segunda coisa. Como que você está medindo aí esse crescimento? Por números? Por visibilidade? Eu não sei qual que é o teu indicador. Reconhecimento, influência? Ou por fruto do Espírito, que deveria ser? Como que você está medindo o quanto você está crescendo? Como pessoa, na fé, como casa, enfim. Arrependimento ou visibilidade, enfim. Domínio próprio ou números. Não é sobre aparência, é sobre o coração. O fundamento já foi colocado, Paulo vai dizer. O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Tudo que não nasce dele
Tudo que não nasce a partir de Deus não tem sustentação. Tudo que não passa pela cruz não permanece. Então veja, a maturidade é quando a sua estrutura interna suporta o peso do externo. E nós vamos conseguir quando as nossas raízes estiverem em Deus. Então pensa nisso aí. Como que você está medindo? É a percepção do outro ou é a percepção de Deus sobre você? E uma terceira aqui, para a gente fechar. Como que você se vê, né? Eu me vejo como uma pedra viva. Agora aqui no aspecto da missão, tá? Nós como cristãos. Eu me vejo como uma pedra viva, construindo, sendo parte daquilo que Deus está edificando, certo? Ou consumidor de serviço religioso. Eu me vejo como mais um consumidor do mundo gospel. Eu carrego a visão de reino, a visão da igreja local, a visão daquilo que Deus está te ensinando dia após dia, certo? Ou apenas desfrutando do ambiente, sem relacionamento algum. Posso te dizer uma coisa? Isso é igual aqueles caras que vão num prostíbulo atrás de uma mulher. É a mesma coisa. Vai lá, desfruta e vai embora. Não tem relacionamento nenhum, não tem intimidade nenhuma. É por isso que, aliás, no Antigo Testamento, a igreja é chamada de prostituta, de adúltera, no seu relacionamento com Deus. Aí, pastor, está pesado. Eu sei, eu também apanhei quando eu estava escrevendo o sermão. E a gente precisa aprender a entender que nós somos morada. E quando juntos, nós somos pedras que Deus vai construindo, vai edificando o seu reino. Certo? Você é parte da construção ou só um usuário de uma experiência religiosa? Isso é muito profundo, gente. Isso vai lá dentro. Porque se a gente parar para pensar, até um consumidor investe. Tempo, dinheiro, recurso, inteligência. Até um consumidor, nem estamos espiritualizando. Um consumidor. Mas há quem acha, há quem pense, né, que quer receber, quer estar aqui e não quer ter relacionamento com a liderança, não quer de fato servir, não quer de fato contribuir, não quer de fato ter um relacionamento com o irmão. Ué, mas então, o que você está fazendo aqui? Está sendo um consumidor. Deus quer que você seja casa e a partir disso você deixa Ele fazer, né, através de você. Primeiro você, depois através de você. Não fomos chamados para consumir o que Deus está fazendo. Isso aí é McDonald's. Eu não fui chamado, e você também não foi chamado para consumir um produto da prateleira de Deus. Não. Do que Deus está fazendo, mas para cooperar no que Ele está construindo. Na obra que Ele está fazendo. Primeiro Ele nos constrói, depois Ele constrói através de nós. E aí, gente, não tem meio termo. Ou você carrega a visão, ou você só se beneficia dela. Spurgeon vai dizer, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não tem as duas coisas ao mesmo tempo. E sabe, Jesus não morreu na cruz para você ser um consumidor. Jesus não morreu na cruz para você ser um consumidor. Jesus morreu na cruz porque Ele quer edificar algo no seu coração e que por meio daquilo que Ele edificar no seu coração, você alcance pessoas. Com o seu dom, com o seu talento, com a sua voz, com o seu impacto, com o seu network, com a sua rede de amigos, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua inteligência, com a sua faculdade, com a sua família, com o seu carro, com o seu computador, com o seu celular, com a sua bateria, com tudo que você tem e com tudo que você é. Total. É isso. Ele não morreu para você frequentar uma casa, um templo. Ele morreu para que você fosse, se tornasse uma. É diferente. Espero que você tenha entendido isso no nome de Jesus. Abaixe tua cabeça. Vamos orar.
Eu sou casa. É isso que você tem que sair refletindo daqui nessa manhã. Eu sou casa. Pastor, Deus, como que eu faço? Como que eu deixo Ele me reformar? Ele trabalhar em mim, através de mim? Primeiro é a consciência, você já é. Se você é regenerado, você já é casa. É o que você é a tua identidade. Você tem que sair daqui entendendo, eu sou casa, é isso que eu sou. Eu sou casa, é isso que Jesus me tornou, essa é a minha identidade. Eu sou morada, eu sou casa, Ele habita em mim. Isso é maravilhoso. É isso que você tem que entender e pensar. Se você ainda não é casa, você tem que clamar agora no seu coração e falar aí no seu íntimo: Jesus, venha habitar em mim agora. Espírito Santo, eu quero ser morada agora. Vem morar em mim. Transforma o meu coração, restaura o que precisa restaurar. Faz a reforma que precisar fazer. Eu quero sair daqui, deste lugar, da Movimento hoje, sendo morada do Senhor sobre mim. É isso que você tem que clamar agora. Faça essa primeira oração. Talvez você tenha vindo na igreja há muito tempo, talvez você é um visitante, eu não sei, mas você precisa sair daqui dizendo e entendendo que Ele já habita em você, que Ele quer habitar em você.